Manuel Hassen de Jesus, o Maneco, secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal. Ainda, Maneco, esclarecimento sobre valores, sobre recursos prometidos por parte do Governo Federal, alguns com dificuldades para serem acessados, principalmente por empresários reclamando bastante. E ontem ainda a presença do ministro Paulo Pimenta esteve aqui no Rio Grande do Sul, mais na parte da Serra, na região de Gramado e de Novo, partilhando a informação de que vem recursos do governo federal para aquela área atingida desta feita. Maneco, bom dia. Bom dia, prazer estar mais uma vez aqui com vocês e com todos os ouvintes. Interessante que você traga esclarecimento a respeito do que é que não veio ainda, por que é que não veio, ou se nem era para vir na expectativa que foi levantada. Na verdade, as ações do governo federal, aquelas que o presidente Lula e toda a equipe se comprometeu com a região e com as cidades atingidas no estado, ainda lá no mês de setembro, quando as comitivas vieram aqui na região por mais de uma oportunidade, todas aquelas ações ou elas estão realizadas ou preparadas para se realizar, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é algo mais demorado, né? Nós já temos, apenas em recursos da Defesa Civil para o Vale do Taquari, mais de 50 milhões já pagos para as prefeituras. E no Rio Grande do Sul nós estamos chegando à marca de 200 milhões desde o início do ano em recursos da Defesa Civil, né? Então, todos aqueles compromissos que o governo assumiu, e este foi uma das razões de se abrir o escritório do governo aqui em Lajeado, em virtude justamente desta gama, deste vários compromissos que o governo assumiu com os municípios da região, que se abriu aquele escritório para a gente trabalhar e poder acelerar esse processo. E todos os programas que ali foram assumidos o compromisso, eles se realizaram ou estão se realizando. Por exemplo, né, o crédito que se prometeu de 1 bilhão com juro equivalente a zero para as empresas e para os agricultores da região, está em andamento à disposição do Banco do Brasil e da Caixa Federal. Só para te ter uma ideia, no Pronaf nós já temos contratadas, né, quase 2.000 operações entre Banco do Brasil e Caixa para pequenos empresários com faturamento até 4,8 milhões, né, em recursos que já ultrapassam 250 milhões de crédito com juros igualados a zero, que já chegaram aos empreendedores, especialmente do Vale do Taquari, mas também de outras cidades já atingidas, né? Minha Casa Minha Vida, anunciamos semana passada, Lajeado e Encantado foram as duas primeiras cidades com portaria publicada e, portanto, já podem contratar as construtoras para iniciar as obras. E os demais municípios, a gente pretende que todos eles, ainda este ano, estejam com os seus projetos aprovados e autorização para a contratação das construtoras. Os recursos da Defesa Civil continuam a chegar, como eu disse, são mais de 50 milhões aqui na região. Hoje, por exemplo, foi 1,5 milhão liberado para o município, mais 1,5 milhão liberado para o município de Mussum. Ontem nós anunciamos lá em Porto Alegre, o ministro Paulo Pimenta anunciou, para a região são quase 10 milhões de reais em recursos para assistência social, totalizando 45 milhões de reais para 65 municípios no Rio Grande do Sul. E assim nós temos trabalhado tema por tema, ação por ação, compromisso por compromisso, entregando aquilo que o governo federal prometeu. Maneco, na cheia ocorrida há cerca de 15 dias atrás, a segunda maior, o prefeito de Taquari, seu conterrâneo, reclamava que os prefeitos, os administradores municipais eram responsabilizados pela população não atendida, enquanto o governo, tanto do estado como o governo federal, faziam as promessas, mas nem sempre conheciam a realidade local. Eu fico tranquilo porque se tem alguém que conhece a realidade de Taquari sou eu, né? E da região também, né? Então, Taquari tem um problema, por exemplo, que foi o único município da região que não se cadastrou no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Nem no Calamidade? Nem no Calamidades, né? Então, enfim, a gente reclamar e quando tem oportunidade não acessar é muito fácil. Mas todos os municípios da região têm aproveitado, entre aspas, né, porque não é um momento de comemoração, mas têm acessado os recursos que o governo federal tem colocado à disposição, ou nós temos proposto para os municípios para que eles possam acessar os recursos. A gente deve estar chegando aqui no Vale do Taquari, fora o Minha Casa Minha Vida, a quase 200 milhões já de reais de anúncio de recursos na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação, na defesa civil, nem se fala, né? Obviamente que pelo tamanho da tragédia, a gente sabe que todo recurso que se colocar ele não é suficiente
para poder atingir aquilo que a região merece e aquilo que foi prejudicado, né? Evidentemente que é recurso público. E se é recurso público, tem uma série de regras para ser cumpridos, mesmo em estados de calamidade, como nós estamos vivendo aqui, né? Os municípios têm feito um esforço enorme, eu sou testemunha disso, né, com as suas equipes, mesmo com as dificuldades da tragédia, de encaminhar os projetos com rapidez, de fazer as correções quando necessário, de fazer os relatórios, né? E alguns municípios têm mais dificuldade de trabalhar, alguns municípios têm mais dificuldade, né, de colocar suas equipes compromissadas com os projetos que têm que ser feitos para buscar os recursos na União. Então, às vezes, fica mais fácil reclamar do que trabalhar, né? Mas aqui no Vale do Taquari eu tenho tido nos prefeitos, né, nas equipes da prefeitura, um orgulho enorme, né, de ver os municípios engajados, de ver os municípios batalhando. Os prefeitos falam, hoje de manhã, antes das 7 horas da manhã, o prefeito de Mussum já estava me ligando, né? Então, ou seja, é assim que a gente tem que fazer, ainda mais em momentos de crise, né? E os municípios do Vale do Taquari têm sido, na sua grande maioria, muito felizes nesse trabalho e conseguido acessar e garantir os anúncios que o governo federal fez, que os recursos cheguem aqui na ponta. Maneco, quando nós anunciamos a entrevista mais cedo, um ouvinte de Lajeado, empreendedor, nos fez um relato e ele pede um auxílio, especialmente do governo federal. Ele cita que tem uma empresa e pegou 2 empréstimos do Pronamp no ano passado, um período que as vendas estavam muito boas. Ele até cita que ele vendia cerca de 12 a 15 mil reais por semana e agora não consegue chegar nem a 5 mil. E com isso, ele foi atrasando seu financiamento. Aí ele diz que falou com o banco e o banco diz que não há o que fazer, pois é um financiamento do governo. Ele disse que ligou em todos os canais possíveis e que seria competência do banco e ele ficou sem respostas e com isso juros em cima de juros. Ele diz que quer pagar, mas precisa de mais prazo e uma redução nas parcelas, ou senão vai ser obrigado a fechar a empresa e pede então um comentário a respeito disso, que poderia fazer em relação a esse crédito do Pronamp. Bom, o governo federal, em tudo aquilo que está a seu alcance, tem trabalhado para facilitar ou amenizar as dificuldades que os empreendedores da região têm passado, né, por conta da tragédia que se abateu sobre a gente, né? Os impostos federais foram prorrogados, dívidas dos agricultores, por exemplo, foram prorrogadas também, né? O Pronamp é uma linha de crédito para empresas que faturam até 4,8 milhões, que o governo colocou uma subvenção para equivaler o juro daquela linha a zero, mas evidentemente que tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Federal fazem uma análise mínima da capacidade de pagamento das empresas, do histórico dela antes da tragédia, né? Para que ela possa acessar esses recursos, então ter até 2 anos de carência e depois o prazo para pagar. Eu confesso que esses detalhes individuais não tem outro caminho, ele tem que fazer uma visita a uma agência da Caixa Federal ou uma agência do Banco do Brasil para fazer toda uma revisão desta capacidade de pagamento, desta viabilidade de retirar mais este crédito. Só o fato de ter já um recurso de empréstimo do Pronamp não impede de acessar outro, né? Evidentemente que o detalhamento desta análise é feito pelas agências bancárias. O meu conselho é que ele vá visitar a agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, do município em que ele cita que foi feito via Sicredi. Então não tem problema, o Pronamp comum, ele pode ser feito em qualquer instituição bancária. Este com subvenção, este que o governo aporta o recurso, ou é na Caixa Federal ou é no Banco do Brasil. Então o conselho para ele é visitar uma dessas 2 agências, tirar as informações para fazer a análise detalhada da sua situação. Maneco, quando você fala dos benefícios para o agricultor, os dados da Emater mostram que a questão de uma das grandes cheias atingiu 6.100 casas de agricultores, deixando 8.400 famílias sem acesso à água no campo, perdas em termos de infraestrutura em 63 armazéns, 71 silos, 242 estufas de fumo, 1.161 estufas para hortaliças, 578 aviários, 229 pocilgas e 6.307 produtores com construções ou instalações prejudicadas.
quando você cita na questão de juro zero e prolongamento, postergamento de pagamento, vai ter que ser pago, é só postergamento o prazo para pagamento. Você não acha que é apenas uma aspirina numa situação tão grave que vive o agricultor? Ah, não tenho dúvidas. A gente sabe que as ações que o governo tem feito, elas não são as ideais para o momento e para o tamanho da crise que a tragédia nos trouxe, que já havia um acúmulo de dificuldades no setor do campo. Nós passamos 3 anos com estiagem, né? Este ano tivemos outra estiagem antes de sofrermos a enchente. Importações de leite, por exemplo, prejudicando o nosso setor aqui? Não há dúvidas, né? Tanto que cerca de 30 ou 45 dias o governo federal adotou uma série de medidas para amenizar a situação do leite aqui no Rio Grande do Sul e no país como um todo. Né, uma política de incentivos e proteção do setor do leite. O governo também, algo que já havia tratado com as cooperativas antes das enchentes e acabou depois melhorando ainda a proposta agora durante esta calamidade, foi uma linha de crédito especial para as cooperativas, especialmente as cooperativas de proteína animal. Né? Nós fizemos o maior Pronaf da história do país agora no meio do ano. E agora, com a calamidade, né, como eu disse, além de estender o pagamento das dívidas, enfim, uma série de benefícios para facilitar a vida deste produtor, o governo federal lançou, né, junto com o Pronamp, uma linha de Pronaf com juro equivalente a zero, que já teve contratado aqui na região, né, 547 propostas e pelo Banco do Brasil e 635 propostas pela Caixa Econômica Federal, oportunizando para os agricultores. Mas o valor é bem pequeno o limite, né? É verdade, porque é para pequeno e médio agricultor, assim como o Pronamp também é para aqueles que faturam até 4,8 milhões, né? O governo tomou esta opção justamente para poder dar oportunidade e atingir mais pessoas e aquelas que têm maior dificuldade. E obviamente, né, nós ainda estamos acompanhando, porque as chuvas não foram só aqui na nossa região, agora, há 15 dias atrás, pegou muito forte no Vale do Caí, na região carbonífera, no Alto Uruguai. Nós estamos agora com uma enchente muito forte também no Rio Uruguai, na Uruguaiana, enfim, e toda a região. Nós estamos com enchentes em Santa Catarina, Paraná, e o governo está atento a essas situações e preparando outras medidas que possam amenizar as dificuldades que nós todos estamos passando. É claro que a gente precisa lembrar também que este tipo de ação não é possível o governo fazer para uma cidade ou uma região. É necessário que a gente faça para o país todo, e aí isto também tem uma análise mais abrangente e que acaba demorando um tempo acima do necessário ou acima daquele que era o ideal para ações nesse sentido. Bom, você mesmo conhece toda esta realidade. Não estão desligando os aparelhos deste paciente, Maneco? Acho que não, né? Pelo contrário, o governo federal tem esta responsabilidade. Desde o início do ano, em todas as situações de emergência, de calamidade que o país tem passado, não só no Rio Grande do Sul, né? Em outros estados do Brasil, o governo tem estado e acompanhado de muito perto. E executado ações, e falamos aqui de várias delas que realizamos, para poder ajudar e amenizar os efeitos da tragédia que as pessoas, as empresas e os municípios passam neste momento. Obviamente que nem tudo aquilo que o governo faz é suficiente. Há ainda as ações que são necessárias por parte do governo do estado, aquelas que os municípios realizam, e mesmo assim a gente não consegue dar conta de tudo aquilo que aconteceu. Por exemplo, né, nenhum dos governos ainda conseguiu, nós ainda não conseguimos criar um programa, uma situação que permita ajudar as pessoas da porta para dentro de casa. Então a gente sabe que a pessoa, quando perde tudo, não tem geladeira, perdeu o fogão, o governo não conseguiu chegar dentro da casa ainda, a gente tem consciência disso, mas sabe também que não é fácil tu fazer um programa nesse sentido, que atinge o Brasil todo e que se tenha condições e recursos financeiros para isso. Então, ou seja, mesmo fazendo tudo o que estamos fazendo, a gente tem consciência de que ainda precisa dar um passo adiante, estamos trabalhando para isso e trabalhando para que a gente consiga, né, não reconstruir, recuperar tudo que foi perdido, mas poder fazer o possível para chegar ao mais próximo disso. Até porque quem não valoriza o tostão não merece o milhão, né, Mané? É verdade, tem isso também. Tá bem, obrigado pela presença. Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco Hassen, secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês e, obviamente, estamos sempre à disposição. Passo o dia no escritório aqui em Lajeado hoje, né, dialogando com as prefeituras já para a gente também ampliar essas ações aqui na região. Um bom dia e um bom final de semana a todos. Nós ainda estamos em dívida com o ouvinte e você conosco de trazer as informações, quando acalmar um pouquinho sobre a questão de monitoramento, de alertas de uma forma mais eficaz e de uma forma nacional, ampliando o que deve ser compromisso da Defesa Civil do Estado, né, Maneco? É verdade. Ontem, inclusive, o ministro Paulo Pimenta tratou sobre isso na reunião que tivemos com cerca de 50 prefeitos e prefeitas de municípios atingidos lá em Porto Alegre. É um tema que já está, né, no radar, já está no dia a dia do governo e tu tens toda a razão. Assim que esta situação diminuir, assim que a gente tiver condições de ter realizado já as questões urgentes, a gente tem que se voltar, sem dúvida nenhuma, novamente para prevenção, monitoramento, porque as previsões indicam que situações como essa vão voltar a ocorrer e a gente precisa estar atento para elas e diminuir, pelo menos, as consequências que elas têm nos causado. Ok, obrigado, Maneco.